Doutor, doutora, você como muitos médicos provavelmente sabe a importância de investir. O problema é quando a gente vai para a prática, né? Quando a gente quer saber exatamente quais os melhores investimentos para aplicar o dinheiro, ainda mais atualmente, porque a gente sabe que os investimentos estão sempre modificando. Então, um investimento que era bom, por exemplo, há 2 anos atrás, pode não ser bom hoje. Bom, nesse vídeo eu vou resolver esse problema para você. Nesse vídeo a gente vai fazer uma tier list de vários investimentos. Basicamente, uma tier list é você classificar do pior para o melhor um monte de investimento, tanto com base na qualidade do investimento, no risco, no retorno, como com base também no momento atual, seria um investimento interessante de acordo com a situação financeira do mundo hoje em dia. E antes de ir para a lista em si, vou explicar rapidamente os critérios para você. Primeiro, eu estou considerando aqui somente investimentos com objetivo de longo prazo. Então não estou falando aqui, por exemplo, de reserva de emergência. Por exemplo, eu vou classificar um investimento como ações americanas como um bom investimento aqui. Mas para reserva de emergência seria um péssimo investimento. Então aqui eu estou falando somente com horizonte de longo prazo. Então esse é o primeiro requisito. E os critérios principais que a gente vai utilizar para classificar se é um investimento bom, ruim, médio, são primeiro a rentabilidade, então se é um investimento que vai render bem a longo prazo, e segundo, a segurança. A gente quer um investimento que também seja seguro. Então a gente não vai somente classificar um investimento como bom se ele tiver um alto retorno, mas também tiver um alto risco. A gente quer alto retorno com baixo risco. É aí que os investimentos entram na classificação S. Na classificação S vai descendo para A, B, C e D. D é a pior de todas, são os investimentos que têm baixo retorno e também têm alto risco, tá bom? Então na Tier S vão estar investimentos que têm alto retorno para longo prazo e baixo risco. Na Tier A vão estar investimentos, às vezes com um retorno mediano, mas com a segurança muito alta, às vezes com um retorno muito alto, mas a segurança mediana. No B vão ser os que são ambos medianos, tanto o retorno como a segurança mediana ali. No C, ou vai ser o retorno baixo, mas com a segurança boa, ou vai ser uma segurança baixa, mas com retorno bom. No C, o retorno, a segurança já vão diminuindo, e no D, o pior de todos, é o lixo, é o que você não quer chegar perto, nem a pau, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a classificação. Então o primeiro investimento que a gente tem aqui é a previdência privada. Olha, esse investimento eu vou classificar como letra C. Previdência privada é um investimento muito comum, muito tradicional no Brasil. É aquele investimentozinho que o banco já vai te oferecer assim que você abre conta. Só que na prática, a previdência, por mais que seja tradicional, não é sinônimo de ser também um investimento bom. Tanto que no Brasil, 95% das previdências privadas rendem abaixo da taxa Selic, que a gente vai ver aqui já já, que a taxa Selic é o mínimo que você quer ter para longo prazo. Se você tem um investimento que rende abaixo da taxa Selic, está fazendo uma coisa de errado. Porque a taxa Selic é o investimento mais seguro do país, então a gente sempre tem como referência que você vai adicionar um outro investimento, tem que render mais que a taxa Selic para poder valer a pena. Tá? Então a Previdência tem esse desempenho abaixo da média, principalmente pelas taxas muito altas que o banco cobra para você investir nela. Então por isso que eu classificaria como letra C, porque é seguro, mas também tem um retorno muito baixo, então não vale a pena para investimento de longo prazo, tá bom? Indo aqui para as ações, e olha, eu vou considerar que isso aqui são ações brasileiras, tá bom? Já que lá embaixo tem americanas também. As ações brasileiras eu considero um excelente investimento para longo prazo, isso porque ações, historicamente, são o investimento mais rentável da história, tá? Mais rentável que renda fixa, que tesouro, que tudo. Tá bom? E as ações brasileiras, especificamente no momento atual, eu vejo um potencial bem alto de retorno para os próximos anos. Só que mesmo assim, eu diria que a economia do Brasil não é uma economia tão estável como a gente gostaria. E por isso eu vou classificar as ações brasileiras como letra A. Eu classificaria como letra S para mim, porque eu tenho muita experiência investindo e hoje a maior parte do meu patrimônio está em renda variável. Mas para o investidor médio, eu diria que letra A seria mais adequado, tá? Justamente para as ações brasileiras não terem uma segurança tão alta como outros investimentos que a gente vai ver aqui, vai classificar como S. Tá? Então eu colocaria na A para ser um pouquinho mais conservador. Bitcoin ou Bitcoin, olha, Bitcoin vai direto para a letra D. Tá? Se ações brasileiras não é um investimento tão seguro, apesar do potencial alto de retorno, Bitcoin seria uma bomba atômica de insegurança, de risco. Então o Bitcoin eu costumo brincar que ele é uma criança financeira. Enquanto que ações, por exemplo, a gente tem dados aí de 200 anos do retorno delas acima da média, a renda fixa tem mais de 500 anos de existência, imóveis nem se fala. O Bitcoin ele tem 17 anos de existência. Então é uma criancinha, é um bebê que tem muito pouco dado disponível para a gente poder avaliar o sucesso dele a longo prazo, isso porque ele mal teve longo prazo no passado, né? Então por mais que ele tenha tido um retorno sensacional nos últimos 17 anos, nada garante que os próximos 17 anos vão ser sensacionais como os últimos foram. Minha opinião pessoal é que o Bitcoin não tem nenhum nexo na realidade, não tem nenhum uso na sociedade hoje. E o comportamento de subida do preço dele é muito mais especulativo do que realmente algo realista que você pode esperar ali, pode se comprometer para os próximos 10, 15, 20 anos. Por isso eu classificaria ele como altíssimo risco direto
direto para a letra D. Não tem retorno que compense ainda mais um retorno especulativo como o do Bitcoin. Vamos para o próximo, Tesouro IPCA. Esse aqui vai ser o nosso primeiro, letra S, porque é um investimento com alto retorno e com baixo risco. O Tesouro IPCA nada mais é do que um empréstimo para o Tesouro Nacional. Então é o investimento considerado mais seguro do país, o Tesouro Direto. E o Tesouro IPCA especificamente é o tesouro que acompanha a inflação brasileira. Não só acompanha a inflação, como ele rende acima da inflação. Nesse caso aqui especificamente, e historicamente, lembra que eu falei que o certo é você sempre comparar qualquer investimento com a Selic para ver realmente o retorno, se é bom no longo prazo. O Tesouro IPCA, ele deixa a Selic comendo poeira nos últimos 20 anos, como eu vou colocar nesse gráfico aqui na tela. Se você aplicou, por exemplo, 100 mil reais em 2003, na Selic teria virado 700 mil e no Tesouro teria virado quase 1 milhão e 100. Então, justamente para acompanhar a inflação, ele costuma ter um retorno a longo prazo muito maior do que a taxa Selic. Por isso que baixíssimo risco e alto retorno a longo prazo, o Tesouro IPCA vai direto para a letra S. Agora, ações americanas. Olha, ações americanas têm a mesma vantagem das ações brasileiras, que é o alto retorno pensando a longo prazo, só que numa economia muito mais estável. Então, o defeito das ações brasileiras, que elas não entraram na letra S, foi justamente o risco um pouquinho alto, lembra? E nesse caso, as ações americanas, por terem uma segurança um pouco maior, elas entrariam na letra S. Só que tem um ponto, é que a gente adaptar essa classificação, essa avaliação para o momento atual. E no momento atual, a gente vê um mercado americano em subida muito forte, muito otimista já há algum tempo. E nas ações, quando o mercado está subindo direto já há alguns anos, costuma haver algum tipo de queda no curto prazo. Por isso eu considero o mercado americano um pouquinho arriscado atualmente, e eu não pularia de cabeça nele atualmente. Apesar de que a longo prazo, sim, tem um potencial muito alto e tem um risco baixo. Mas pelo momento atual, eu vou também colocar ele como classificação A, só que ainda na frente do mercado brasileiro, eu diria. Vamos agora para CDBs, LCIs, LCAs, as rendas fixas privadas, né? São empréstimos para bancos, empréstimos para empresas. Esses aqui, em grande maioria, eles vão estar bem próximos ali do rendimento da Selic. São aqueles que você vê no banco, às vezes, que estão rendendo 105%, 110% do CDI. E são investimentos cobertos pelo FGC, que também traz uma segurança bem interessante aqui. Ainda assim, eles não se aproximam de um rendimento, por exemplo, como do Tesouro IPCA ou como das ações a longo prazo. Então, por mais que tenha uma segurança alta, o retorno acaba não sendo no mesmo patamar. Mesmo assim, eu vou colocar eles aqui na classificação A, atrás das ações brasileiras, por justamente terem uma segurança bem alta e terem um retorno bom, tá? Não é um retorno ruim, não. É um retorno bom. Só um adendo é que nesse investimento você também tem que se preocupar em para quem você está emprestando dinheiro. Então, não é porque é coberto pelo FGC que você vai investir em qualquer CDB, qualquer LCI, qualquer LCA. A gente está passando por um caso bem considerável agora, bem notório, do Banco Master, por exemplo, dos CDBs desse Banco Master, que por mais que tenha cobertura do FGC, é um banco tão grande que realmente se tem uma especulação que talvez o FGC não vá cobrir tudo. Enfim, eu comentei mais sobre esse caso nesse outro vídeo que eu vou colocar aqui na tela, nesse cardzinho, com a história de um cliente nosso a respeito disso, tá bom? Então, CDB e LCA podem ser investimentos muito seguros com retorno acima da Selic. Porém, tem esse adendo de você escolher CDBs, LCIs e LCAs seguros também, beleza? Se for seguro, aí sim entra na letra A. Próximo ponto, casa própria. Casa própria não é investimento. Você nunca pode tratar sua casa em si como um investimento pensando em valorização. A gente está falando aqui de investimento de retorno financeiro. É algo que você vai comprar ou para gerar renda ou para vender no futuro por um valor mais alto. Então, eu recomendo sempre que você separe as duas coisas. Uma compra que seja para prazer, para padrão de vida, e uma compra para investimento. Então, eu vou colocar na letra D aqui direto, tá? Porque não é investimento para mim. E o que não é investimento nem entra nessa classificação, vai para último lugar aqui direto, casa própria. Mas um adendo, tá? Não sou contra a compra de casa própria, não. Isso é um detalhe muito importante. Eu acho que, assim, para o momento de vida de várias pessoas, vários clientes mesmo que eu já aconselhei, casa própria faz sentido sim em alguns momentos a compra. Então, assim, eu penso um pouquinho diferente do pessoal ali, às vezes, do Instagram, daqueles gurus que falam que você nunca deve comprar casa própria, deve sempre morar de aluguel. Não, tem momentos que realmente por conta da estabilidade, por conta de você, às vezes, encontrar uma taxa de financiamento barata, faz sentido sim você comprar uma casa própria e se fixar. Eu só não concordo em classificar como investimento, por isso que vai para a letra D. Tesouro Selic. Agora vem para o nossa espinha dorsal, né, que eu falei mais desse investimento do que qualquer outro aqui nesse vídeo, né? E o Tesouro Selic, ele vai para a classificação B, porque como eu falei, na minha opinião, ele tem que ser a média, ele tem que ser o patamar mínimo que você deve buscar a longo prazo. Ele é muito seguro, porém, ele tem um rendimento ali mínimo aceitável pensando a longo prazo, por isso que ele vai para a letra B aqui no meio do caminho. Tudo que está acima da taxa Selic, né, acima do Tesouro Selic, acaba sendo bem vantajoso pensando a longo prazo. Tudo que está abaixo é um não direto para entrar na carteira de investimentos, tá bom? Então o Tesouro Selic seria ali a média, por isso que ele vai para a letra B, investimento mais seguro do país, porém com rendimento ali que dá para você obter mais coisa pensando a longo prazo, beleza? Tesouro pré-fixado vai para a letra C, aqui ainda, eu diria que atrás de previdência, tá? O Tesouro pré-fixado, assim como o Selic e o IPCA, é um empréstimo para o governo federal. A diferença está no tipo de retorno que ele gera. Então, enquanto que o Tesouro Selic acompanha a taxa Selic e o Tesouro IPCA acompanha a inflação, o pré-fixado é uma taxa fixa, por exemplo, 14% ao ano, 15% ao ano.
né? E qual é a desvantagem de você ter uma taxa fixa? Lembra que eu falei que no caso do Tesouro IPCA, o motivo dele ter ganhos acima da média era justamente ele acompanhar a inflação? Então você está apostando que a inflação brasileira vai continuar alta como ela foi nos últimos 20 anos, como foi desde sempre, desde que o Brasil é Brasil. No caso pré-fixado, como é uma taxa fixa que não acompanha a inflação, se a inflação ela sobe demais, ela pode ir comendo, pode ir corroendo o retorno do pré-fixado. Por exemplo, se o pré-fixado rende 15% ao ano e a inflação é 15%, na prática ele rende zero, por se desconta a inflação. Então é um título que funciona muito bem em países desenvolvidos, que a inflação é baixa. Mas no Brasil, que a inflação é descontrolada historicamente, se você investe no pré-fixado, você está implicitamente apostando que o Brasil vai virar uma Suíça, o que está muito longe de ser verdade. Por isso que eu considero o risco do pré-fixado um tanto quanto alto, por o retorno não acompanhar a inflação, por isso vai para a letra C. Eu não adicionaria na carteira de longo prazo o pré-fixado. Próximo, joias. Eu vou considerar joias aqui como bolsas de luxo, relógios, por aí vai. Isso aqui vai para as métricas aí que falam para o marido, para o namorado, comprar uma bolsa da Chanel, comprar isso, comprar uma Birkin, né? Porque valoriza muito a longo prazo. Não sei se você já viu alguma notícia do tipo, né? De que essas bolsas de marca, elas têm uma valorização até acima da renda fixa ao longo do tempo. Relógio também. Rolex, por exemplo, né? Rolex Submariner, o Patek Philippe, tem uma valorização interessante a longo prazo. Só que tem um detalhe, pessoal. Essa valorização, ela tá muito correlacionada com quanto as pessoas estão arriscando naquele momento no mercado. Por exemplo, um período que teve uma valorização muito grande desses artigos de luxo foi logo antes da crise de 2008 nos Estados Unidos. Uma época de muita euforia, onde as pessoas estavam pegando muitos empréstimos, estavam se alavancando, estavam saindo comprando desenfreados porque tinha muito dinheiro na economia. Logo depois teve aquela crise e aí o preço de bolsas de luxo, de relógios, despencou. Então é um investimento que é muito cíclico, né? Se a gente passa por algum tipo de crise, esse investimento tem uma grande desvalorização. Então eu não trataria como investimento. Infelizmente, para você que queria ter essa desculpa para poder comprar, investimento é aquilo que você tem uma certa certeza, você consegue estimar o quanto de retorno você vai ter. E no caso de bolsa e de relógio, é bem diferente de investimentos como ações, como renda fixa, que a gente consegue ter uma segurança muito maior. Então, infelizmente, vai para a letra E aqui, mas ainda à frente de Bitcoin, tá? Próximo, carro. Olha, se você não é Uber, se você não tem nenhum tipo de estética automotiva para revender, se você não tem uma empresa de revenda de carro, carro não é investimento, se é para uso pessoal, assim como casa própria, vai direto para a letra D aqui, tá bom? Próximo, terreno. Terreno eu vou considerar aqui que é para investimento, tá? Não tem nada aqui de casa própria, né, de terreno próprio, eu diria que é para investimento em si. Então entra mais ou menos na parte de imóveis, né? E assim, imóvel físico, na minha visão, é um investimento do século passado. É um tipo de investimento que envolve muita burocracia. Você paga muitas taxas para adquirir um imóvel, você paga comissão para o corretor, então tem muitas ineficiências, onde, por exemplo, se você compra um terreno de 300 mil, às vezes você paga ali coisa de 20 mil, 15 mil só em taxa. Essas taxas escondidas acabam diminuindo muito o seu retorno quando você desconta tudo. Quando você compara com investimentos de renda fixa, que são isentos de imposto, ou com ações, você vê que você poderia ter ganhado muito mais se tivesse optado por esse tipo de investimento. Sem falar que eu vou falar mais pro final do vídeo sobre fundos imobiliários, que é um tipo de investimento em imóveis que é muito mais moderno e eficiente, e menos arriscado também. Então, terreno, olha, eu sinceramente deixaria passar esse investimento aqui, a não ser que seja uma oportunidade muito grande, tá? E que você entenda do setor também. É outro ponto que as pessoas não comentam, que se você não entende muito bem do mercado imobiliário, às vezes você acaba investindo em algo numa promessa do corretor, e depois essa promessa de valorização não se concretiza e você fica com o imóvel ali encalhado, sem conseguir vender. Então, por conta disso, da falta de liquidez e você conseguir ter a venda, eu considero terreno investimento um tanto quanto arriscado, e que você tem que investir um capital muito grande de uma só vez, né? Às vezes você fica muito concentrado ali em só um investimento. Eu classificaria como letra D, tá? A parte de terreno. O pessoal considera muito, aliás, a letra C, tá? Vou para a letra C aqui. O pessoal considera muito seguro, mas na prática para mim é bastante ineficiente e mais arriscado do que a maioria pensa. Próximo, bonds. Bonds nada mais são do que rendas fixas americanas, tá? Então é o Tesouro Selic, é o CDB, só que no mercado americano. A diferença do mercado brasileiro para o americano é que a renda fixa americana rende muito menos, tá? Enquanto que a Selic hoje está em 15% no Brasil, a Selic americana está em 5% lá fora. Só que a grande vantagem é que você também tem um ganho do próprio dólar, da própria moeda. E quando você soma a longo prazo o rendimento do dólar com o rendimento de uma bond, né, de 5% ao ano, 6% ao ano, às vezes você consegue ter um retorno até mesmo acima do Tesouro IPCA, tá? Então não se engane pelo retorno ali pequeno na bond que aparece muitas vezes, tá? Pensando no longo prazo, se você pega uma taxa boa, 5, 6% ao ano, pode ser realmente um rendimento bem interessante. Então, atualmente, você consegue encontrar muitas oportunidades legais lá no mercado americano, de bonds aí rendendo 5 a 6% ao ano. Então, hoje em dia, eu classificaria como letra S, com um investimento com baixo risco no mercado americano, né, emprestando para empresas sólidas e com retorno alto, pensando a longo prazo, com a valorização do dólar também, beleza? Isso muda, por exemplo, se os juros americanos cair, como vem acontecendo. Então, atualmente, é uma boa opção, mas não demore muito, porque esse bond vai passar, tá bom? Próximo, apostas esportivas, as famosas bets. Tem gente que fala que é investimento, tá? Eu tenho até um outro cliente que faz. Eu não concordo.
eu acho muito instável, eu acho que é como o próprio nome diz, é uma aposta que você está fazendo, então não tem segurança nenhuma, não tem previsibilidade nenhuma que você vai ter retorno nisso. Então isso pra mim aqui foi piada do estagiário que colocou aposta esportiva na tier list. Heitor, você vai se ver comigo depois. Direto para a letra D, abaixo de Bitcoin nesse caso. Próximo, Day Trade. Day Trade é uma estratégia de investimentos, basicamente onde você vai acompanhar o gráfico ali, vai fazer uma análise do gráfico das ações, por exemplo, para identificar padrões, se a ação vai subir ou vai cair. Em tese parece muito bonito, muito tecnológico, como a gente vê nos filmes de investimento, só que na prática é uma estratégia péssima que não funciona na vida real, como mostra essa pesquisa aqui da FGV, onde 99% dos day traders que fazem day trade, eles têm prejuízo. Então é uma receita certa para o fracasso, para você ir à falência até mesmo, tá? Eu conheço casos de pessoas muito endividadas por conta de day trade. Na minha visão, é até pior que a aposta esportiva isso aqui, tá? Vai também para a letra D. A letra D tá cheia, hein? E a letra S não. Tá complicada aqui a situação. Próximo, debentures. Debentures é bem parecido com aquele grupo de CDBs, LCIs e LCAs. São empréstimos privados, né? Uma renda fixa privada onde você está emprestando dinheiro para uma empresa, por exemplo. Debenture, eu gosto bastante de debentures, ainda mais porque tem muitas debentures no Brasil que são isentas de imposto de renda. Em algumas áreas, por exemplo, da economia como infraestrutura. E por ser isenta de imposto, você consegue até ter um retorno acima dos CDBs, LCIs e LCAs. Um zero bem interessante, porém debentures não tem cobertura do FGC. Mas eu classificaria assim, se você sabe escolher bem debentures, né, sabe escolher debentures de empresas seguras, né, a gente recomenda até para vários clientes aqui, algumas debentures para montar a carteira, eu classificaria como letra A também. Eu acho que é uma opção muito boa pensando a longo prazo, só não exagera muito, assim, debênture não pode ser o principal ativo da carteira, por não ter cobertura do FGC, por exemplo, mas dá para ter sim, aumenta o retorno e é bastante seguro se você sabe escolher bem para quais empresas está emprestando, beleza? Próximos, fundos imobiliários. Vamos lá. Fundo imobiliário, na minha visão, é uma forma muito mais moderna e eficiente de você investir em imóveis. Enquanto que para você comprar um imóvel físico, você tem que desembolsar, por exemplo, 500 mil, 700 mil, 1 milhão de uma só vez, você concentra muito patrimônio em uma só aquisição, né? E se aquele investimento dá errado, você se ferra. No fundo imobiliário, você começa a investir com 100 reais, por exemplo, para comprar uma cota. Você consegue ter um retorno maior em fundo imobiliário do que em imóvel físico. A média de aluguel, por exemplo, de rendimento em imóvel físico no Brasil é em torno de 6 a 7% ao ano. Em fundos imobiliários, isso aí chega tranquilo a 10 a 12% ao ano de retorno que a gente vê nos fundos da bolsa. Por que isso? Porque os fundos eles compram e alugam investimentos de muito alto padrão. Então, no imóvel físico você vai comprar, por exemplo, uma casa de praia para alugar, você vai comprar, por exemplo, uma salinha comercial para alugar. Você não vai conseguir obter um rendimento tão alto. Já nos fundos você vai ter acesso, por exemplo, às melhores salas comerciais do país, na Faria Lima, você vai ter acesso aos melhores shoppings do país, você vai ter acesso a galpões de transporte que vão ser alugados para Mercado Livre, para a Amazon, por exemplo. Então, são imóveis de muito alto padrão, por isso o retorno é bem maior e até por isso também a segurança é maior de você estar alugando esses imóveis para grandes empresas do que você está alugando ali para um turista, né, para um trabalhador autônomo, por aí vai. Então, tanto pela segurança, como pelo retorno maior, como também por você não precisar concentrar um patrimônio tão grande de uma só vez nesse investimento, eu opto sempre pelos fundos imobiliários, são opções muito mais interessantes pensando a longo prazo no mercado imobiliário, tá bom? Então, fundos imobiliários, olha, eu diria que vai para a letra S, tá? Letra S porque o momento também atual é bom no Brasil para os fundos imobiliários, eles estão aumentando um preço bem interessante atualmente e eu considero eles mais seguros que as ações, mais previsíveis também que as ações. Vai direto para a letra S. Próximo, dólar. O dólar, só você comprar o dólar em si, pensando em vender depois com valorização, eu já não acho um investimento tão interessante assim. Assim, as bonds que eu comentei, elas têm um rendimento bem interessante a longo prazo, porque você vai somar o retorno da renda fixa americana com a valorização do dólar. Agora, a valorização do dólar sozinha já não compensa você manter ali parado o dinheiro a longo prazo, até porque o próprio dólar se desvaloriza, né? O dólar tem inflação, a moeda se desvaloriza ao longo do tempo também. Então, eu diria que o dólar por si só não seria uma opção tão interessante, apesar de ser melhor que o real, né? Mas eu colocaria na letra C, tá? Dólar por conta própria, sozinho, sem nada, não vale a pena você investir. Vale a pena você investir, né, dolarizado, mas não investir na moeda dólar. Não faz sentido. Próximo, olha aí, mais uma brincadeira de estagiário, colocando tigrinho aqui no meio. Aí é pra eu perder os cabelos. Tigrinho vai para o mesmo ranking aqui de day trade, aqui um do lado do outro. Não tem lógica nenhuma você investir em tigrinho, apesar de que eu me surpreendi recentemente com outro caso de médicos aqui, clientes nossos, que estavam aplicando em tigrinho. Eu tive que convencer, né, que não fazia sentido nenhum fazer isso, tá bom? Mas é algo que eu nem esperava ter que lidar, infelizmente virou um vício no país. Próximo, poupança, direto para a letra D também. Vou colocar aqui à frente de joias, porque é um pouquinho mais seguro, mas a gente sabe que não rende nada a poupança, rende muito abaixo da taxa Selic, que é a nossa referência. Não faz sentido nenhum investir em 2025 em poupança. Próximo, Fiagro. Fiagro é a mesma lógica do fundos imobiliários, você investe com pouco dinheiro e o fundo ele aplica para você em propriedades, só que no caso do Fiagro, diferente do fundo imobiliário, né, é em propriedades rurais. Considero uma modalidade interessante de investimento, só que assim, é uma modalidade muito
muito nova. Os fundos têm mais de 20 anos de existência, enquanto que o Fiagro surgiu ali em 2021. Então, eu sempre espero o investimento se provar um pouco no tempo antes de recomendar, antes de analisar. Porque a indústria precisa evoluir, precisa aprender com seus erros passados, por aí vai. Então, por enquanto, eu ainda tenho um pé atrás com o Fiagro, mas pela minha experiência pode ser assim uma modalidade de investimento muito interessante daqui a uns anos. Mas para agora, não recomendaria. Acho que tem pouco tempo também para avaliar o próprio retorno desse investimento. Eu diria que vai para a letra D também, tá? Por enquanto. Mas tende a, no futuro, ir para a letra B, às vezes até para a letra A, talvez. Tem outros investimentos aqui que eu poderia analisar, porém, acho que o vídeo já está bem longo, já está bem completo também com os principais investimentos. Mas se você quer uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu posso gravar também com esses que sobraram aqui, que também com alguns novos que a gente pode também analisar mais a fundo, beleza? Então, se você não é inscrito no canal também, aproveita e se inscreve. Meu nome é Lucas Wilson, consultor financeiro especializado em atender médicos e médicas pelo país. Agradeço a sua atenção e te vejo no próximo vídeo.